Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas e 4 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo, que nasceram para ser. Hoje as nossas lives das terças-feiras, a Márcia e eu juntos numa super live falando hoje sobre divórcio energético e a radiestesia terapêutica. Você quer se divorciar de alguém? Energeticamente, daqui a pouco fisicamente, daqui a pouco alguma situação na tua vida que está ali ainda emaranhada com algum conflito, com alguma pessoa, com alguma amizade, com alguma pessoa que desencarnou, com algum trabalho. A live hoje é super especial, divórcio energético e a radiestesia terapêutica. E lá no final da live tem orientação do tarô, então fica conosco até o final da live que vai ter orientação do tarô. Já quero dar boa noite para Simone, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos às nossas lives das terças-feiras. Se você está assistindo pela primeira vez, as nossas lives das terças, da Márcia e comigo, nós já fizemos várias lives. Sempre a Márcia traz uma super aula. É uma aula que a Márcia traz, live sobre gráficos para relacionamento, sobre saúde, sobre dinheiro, sobre expansão da espiritualidade. Então tem várias lives aqui, estão todas aqui no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube, o canal da Márcia, o meu canal tem todas as lives para você assistir, reassistir. E sabe, live da Márcia é uma aula, a gente aprende muito, muito conhecimento para a nossa vida. E a Márcia já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao 17 de junho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A essência realmente da espiritualidade, do bem maior, está diante da nossa vida todos os dias para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Tirando a voz fanha, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, é o inverno, né? O inverno no Rio Grande do Sul acaba realmente a voz, a rinite, mas vamos vencer, né? Todas essas rites que acabam nos atacando no inverno. É E verdade. hoje é a nossa live, então, divórcio energético. Isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre divórcio energético, né? A importância de termos a consciência das trocas energéticas que a gente faz, das mais diversas formas, né? A gente troca energia emocional, mental, sexual, de acordo com o relacionamento que a gente tem. E às vezes a gente termina esse relacionamento ou por algum motivo, ou às vezes até uma amizade que se desfaz, e a gente segue carregando um pouco da energia daquela pessoa, né? E aí essa energia pode inclusive travar a nossa vida. Em muitos casos já vi questões até de das pessoas entrarem em depressão, ansiedade, ter uma síndrome forte de ansiedade, de culpa, de medo, e é em função de energia entrelaçada, energia que a pessoa está carregando de outras pessoas com quem ela se relacionou. Olha aqui, interessante. Muitas vezes a gente carrega as energias, a gente se sente pesado, a nossa vida está travada, as coisas não estão fluindo a nível de relacionamento, a nível de trabalho, de dinheiro. Pode ser realmente essas questões de pessoas, energias, emaranhamentos que ocorrem que precisam sim ser cortados. E hoje a nossa parceira das nossas lives, a Geme Cristais, nossa parceira das lives das terças, hoje trouxe, né, movimentos, os cristais maravilhosos. Uhum. Maravilhosa mesmo. Vamos mostrar, né? Vamos mostrar essa lindeza aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas é em formato de coração, gente. É uma ágata.
É uma drusa de ágata, na verdade, né? Ela é muito linda, ela é muito perfeita, linda para decoração. E além de tudo, né, gente? A ágata, ela traz, vou mostrar essa parte de trás para vocês aqui. Ela traz a energia de cura, de força, de vitalidade. Ela também tem uma forte energia de proteção, né? Então é muito bom realmente ter uma ágata, uma drusa assim, é muito linda. Vocês não vão conseguir ver todo o brilho dessa pedra na câmera, mas ela realmente é muito bonita. E a ágata, inclusive, gente, ela é conhecida como a pedra do bem, porque ela tem uma energia muito positiva, né? Ela eleva muito a vibração do ambiente, eleva a vibração da pessoa. Então é super benéfico a gente ter ágatas no nosso ambiente. Olha ali, ó, que cristal maravilhoso. Drusa de ágata. Esse cristal você encontra na GM Isso Cristais. aí. Então, gmcristais.com.br, né, ou entra aqui no Instagram, @gmcristais, para você poder adquirir. São peças únicas. A GM Cristais tem peças únicas, peças de procedência. Então, se você gostou dessa ágata, não perca tempo. Se você vai, eu vou comprar amanhã, vou deixar para comprar depois, daqui a pouco alguém vai ali, compra e você fica sem. Não adianta chorar depois, porque aproveita as oportunidades. E se você quer um desconto, utilize o cupom MAR10, MAR10, para você ganhar um super desconto. Além, né, dessa ágata, tem colares, tem brincos, tem cristais, tem peças de decoração, para você realmente decorar a tua frequência e expandir muita positividade. Então, a GM Cristais, nossa parceira apoiadora aqui das lives das terças, né, mandou essa ágata maravilhosa, vibrando no amor, né? Coraçãozinho, vibrando no amor. A gente vai falar de divórcio energético e a gente mostra um coração, mas é o amor próprio. O amor próprio da pessoa se Exatamente. amar, da pessoa se valorizar. Quando você se ama, você se valoriza, você realmente faz cortes. Você corta muitas vezes pessoas, situações pelo teu bem-estar. Então, Exatamente. é a pedra do bem, é a pedra do amor próprio e do bem-estar da tua casa. Quer ter harmonia na tua casa? Adquira essa ágata, entra gmcristais.com.br ou entra aqui no Instagram, @gmcristais, utilize o cupom MAR10 e você vai se beneficiar muito dessa frequência maravilhosa. Então, hoje, divórcio energético. Tu comentou ali dessa questão, né, desses emaranhamentos. Divórcio energético é apenas para casal ou é para alguma amizade, alguma questão de trabalho? Então, gente, nós podemos fazer divórcio energético, inclusive com pai e mãe, tá? Porque às vezes a gente tem pais narcisistas, né? Ou a gente pode fazer um divórcio energético só para aquela questão negativa que às vezes a gente tem num relacionamento com pai e mãe, mas vai ser para relacionamentos em geral, né? De amizade, pai, mãe, cônjuge. A gente pode fazer divórcio energético, inclusive de pessoas que já faleceram, né? Que eram parceiros e um deles acabou falecendo. E às vezes a pessoa não segue mais a vida, né? Ou às vezes acabou um relacionamento e nunca mais se relaciona com ninguém. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas ficou traumatizada, não quer mais se relacionar com ninguém porque traumatizou. A forma como aconteceu aquele relacionamento traumatizou a pessoa. Mas não é, às vezes, é realmente a questão energética que ficou do ex-parceiro, né? E aí aquela energia tão forte, tá tão emaranhada no campo da pessoa que ela às vezes deixa de se olhar com amor, deixa de se ver como uma pessoa merecedora de ter um novo relacionamento, né, de novas possibilidades, e acaba que a pessoa desiste e a pessoa acaba ficando introspectiva, a pessoa acaba ficando mais depressiva, acaba ficando triste
e isso bloqueia qualquer outra possibilidade de relacionamento que a pessoa poderia ter. Olha que interessante nós observarmos isso. Então, quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E interessante essa questão que tu comentaste de relacionamentos com pessoas que já desencarnaram, né? Sim. Isso acontece, vamos dizer, de uma forma, a pessoa está num relacionamento e de repente o marido, a esposa, o namorado, a namorada falece, ou vamos dizer, a pessoa já está casada dentro de um outro relacionamento e o ex-parceiro falece, pode ter essa conexão ou é só do relacionamento atual? Pode. A conexão com outra pessoa, toda vez que nós nos relacionamos com outra pessoa, a gente cria um laço energético, né? Emaranha a nossa energia com a outra pessoa. Só que, ao mesmo tempo, a gente cria um lastro energético no nosso campo energético, né? Então, fica que é o laço que acaba se materializando num lastro energético. É como se a gente tivesse um pedacinho da energia da outra pessoa no nosso campo, né? Acabam se misturando as nossas energias. A gente fica com um pouquinho da energia da outra pessoa. Então, é independente, né? Se daqui a pouco ficou viúva e foi se relacionar com outra pessoa. Mas daí aquele relacionamento acaba sendo sempre um relacionamento conturbado, porque a pessoa que faleceu daqui a pouco não consegue aceitar, né? Eu acho que até tem um filme que é do André Luiz, que o Nosso Lar, que ele volta e para visitar a família e a esposa já tá com outro parceiro, né? E logo ele não vê isso com bons olhos. Ele não gosta da situação, mas depois, com o passar do tempo, ele entende que aquilo é melhor, né, para a esposa dele, e inclusive ele ajuda a curar o atual marido, porque para ela não passar novamente por aquela situação de perda, né? Então, existe realmente esse laço, ele permanece. E, é uma pessoa que tem muitos relacionamentos, vai ter muitos fractais energéticos no campo energético dela, sabe? Vai permanecer. Então, independente se a pessoa é falecida ou se a pessoa está viva, realmente os laços energéticos de ex-relacionamentos permanecem. E daí que vem a necessidade de fazer esse divórcio energético. Para quê? Para tirar aquele peso, né? Para tirar aquilo que daqui a pouco está impedindo a tua vida de ser mais leve, de ser melhor. Porque, querendo ou não, quando a gente tem uma ligação energética com outra pessoa, vamos supor aqui um relacionamento que terminou e tu queria terminar, né? E a outra parte ficou lá, ficou triste, ficou infeliz, ficou com raiva, ficou com ciúme e tá emanando para ti, porque a gente já falou muitas vezes da energia psíquica, né? Do poder da energia psíquica. Então, o que acontece? Daqui a pouco surge um novo relacionamento na tua vida, aquele relacionamento tá indo bem, tu tá feliz, mas quando vê, o teu ex-parceiro não sai da tua mente, ou começa a ter brigas no relacionamento atual, né? Por quê? Porque existe aquela ligação energética e toda vez que a pessoa começar a pensar com raiva, começar a desejar coisas ruins, automaticamente vai atrapalhar o teu relacionamento atual. Realmente precisamos observar, olhar para essas situações com muita atenção. Observe as pessoas que você se relacionou. Pode ser poucas pessoas, várias pessoas, daqui a pouco uma pessoa que você tenha se relacionado e daqui a pouco você não tem, aquela pessoa tem o dedo podre, aquela pessoa não tem sorte para o amor. Pode ser realmente essas questões ali, que você está emaranhado, está ligado com uma pessoa do passado. Enquanto não cortar realmente esse cordão, como é que você vai se relacionar com alguém novo? Se você ainda tem esse vínculo vibracional energético com a outra pessoa. Vamos ver quem está dando
boa noite aqui, deixa eu ver, quero dar boa noite para a Elisiane, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Vivi também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A dona Marli também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite. Se você tiver perguntas, curiosidades sobre o divórcio energético, coloca aqui nos comentários e saiba que lá no final tem orientação do tarô para você. E tu comentaste, então, dessa questão dos relacionamentos. Como é que funciona, então, um divórcio energético? Eu preciso saber o nome da pessoa que eu quero me divorciar? Ou ocorrem situações assim, aqueles amores, amor de verão. A pessoa conhece alguém na praia, se apaixona, e de repente acaba, a pessoa vai embora e não tem mais contato com a pessoa, e muitas vezes até falou o nome errado, né? Mas, então, como é que é? Precisa saber o nome, ou quando é feito um divórcio é direcionado para aquela pessoa, ou é divorciado de todas as frequências? Assim, a gente não coloca nomes quando a gente faz o divórcio energético. Por quê? Porque existe toda uma questão de livre-arbítrio, né, da outra parte. Então é aquela questão assim, eu quero fazer um divórcio energético do meu ex-marido, eu vou colocar lá que é o divórcio energético do meu ex-marido. Se eu quero fazer um divórcio energético de um amigo, uma amiga, que daqui a pouco a gente já não tá mais na mesma frequência, né? E só que a energia fica ali sempre. A gente pensa com frequência naquela pessoa, apesar de não se procurar mais. E é uma pessoa que daqui a pouco não faz muito bem, porque a gente tem alguns relacionamentos com pessoas, amigos, colegas de trabalho que às vezes não são bons, que nos fazem mal, literalmente. Então a gente vai direcionar, mas a gente não vai colocar o nome, tá? A gente vai falar da amizade, a gente vai falar do ex-parceiro, mas a gente não vai colocar o nome daquela pessoa. Interessante. Então, né, você não precisa saber o nome da pessoa. Então, coloca ex-namorado, ex-amigo, né? E as informações, elas são colocadas num gráfico. Isso. Mas vamos falar, Pedro, antes da gente passar para os gráficos que a gente usa para fazer o divórcio energético, uma forma que é a forma que mais entrelaça e que mais atrapalha a vida das pessoas, tá, gente? Porque, às vezes, a pessoa tá numa fase que só quer curtir a vida e se relaciona com muitas e muitas pessoas. E essa é a forma que mais atrapalha a vida da pessoa, que vai realmente bloquear a vida da pessoa. Ai, gente, desculpa. Pedro, segue aí que a tossezinha tá Tá, pegando aqui. tá tudo certo, estamos ao vivo. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai Perdão. curtindo, vai mandando aviãozinhos, né? Então é interessante, interessante essa colocação, né? Você que talvez tenha já se relacionado com várias mulheres, vários homens, imagina quantas pessoas você se relacionou desde a tua adolescência até hoje na vida adulta. Quantos laços, quantos fios, quantos emaranhamentos você tem? É uma suruba energética Eu não diante da faço tua aura. tempo. Então, talvez a vida está travada por conta disso. Então, é É, interessante. Então, a pessoa vai na balada, beija todo mundo, fica com todo mundo e depois leva para casa essa energia. exato. Até porque toda vez que a gente se relaciona com uma pessoa, a gente deixa um pouco da nossa energia com essa pessoa e fica com a energia daquela pessoa com nós, né? Mas daqui a pouco essa pessoa se relacionou com outras duas ou três pessoas. Então, assim, a gente não pegou a energia só daquela pessoa, a gente pegou a energia daquelas outras duas, três pessoas que ela se relacionou também. Então, vamos contar ali que foram três pessoas mais a pessoa que a gente se relacionou. A gente já está trazendo umas quatro energias diferentes para o nosso campo, né? Então, e aí essa pessoa vai levar a nossa energia. E daí ela segue se relacionando lá com
mais uma meia dúzia de pessoas. E essa troca energética, ela permanece por meses no nosso campo, de 6 a 8 meses, muito tranquilamente, quando é um relacionamento passageiro. Quando é um relacionamento de mais tempo, permanece por muitos anos no nosso campo. Então, pensa que o que tudo isso vai acarretar. Às vezes as pessoas ficam doentes porque começa a ter dá realmente ali um emaranhado energético tão forte que bloqueia pensamento, leva a depressão, leva a tristezas profundas, leva a burnout, leva a muitas outras questões. Então é importante levar isso em consideração. Às vezes a pessoa não pensa, eu só vou curtir a vida doidado, mas isso vai cobrar um preço lá na frente. Olha só. Então, no momento que você diz, deixa a vida me levar, vou curtir a vida, vou aproveitar, depois a conta ela vem. E isso vai bater no emocional, vai bater no mental, vai bater com sentimentos que você está sentindo que você não, mesmo você não consegue se conhecer, você não consegue perceber suas próprias emoções. E aí muitas vezes vem aquela pergunta, mas isso não é meu, estou sentindo isso, não é meu. É claro, é de uma outra pessoa que você está ligada a esses fios vibracionais que precisam ser cortados. Então, muito importante. E comentou da questão de pai e de mãe também, então é possível fazer. Também é possível fazer, e daí pai e mãe, porque às vezes a gente vê muitos relacionamentos narcisistas, né, de pai, de mãe, e então assim, pode fazer esse corte, e isso não quer dizer que vai afastar esse pai e essa mãe da vida, mas vai tirar aquela característica do relacionamento. Entendi, compreendo. É realmente interessante. Muitas vezes aquele pai, aquela mãe que está ali pegajosa, não te deixando ir para o mundo. Você Exato. quer seguir, quer realmente despertar, quer seguir teu caminho e o pai e a mãe ficam segurando. Então é um processo bem bacana. E trabalhos também, empresas. Aquela pessoa que eu saí da empresa A, mas a empresa não saiu de mim. A pessoa está ligada a essa empresa. Dá para fazer também. Dá para fazer esse divórcio energético, porque eu vou dar um depoimento pessoal, tá? Eu trabalhei por 20 anos na mesma empresa. Desde adolescente, desde muito jovem. Comecei a trabalhar nessa empresa com 16 anos. Então, gente, trabalhar por 20 anos, a tua vida passa a ser essa empresa. Quando eu saí, eu tinha 36 anos. E eu fui trabalhar em outra empresa, e nessa outra empresa eu só falava da minha empresa anterior, porque eu estava desenvolvendo uma função muito semelhante, e eu, querendo ou não, eu tinha uma paixão tão grande por aquela empresa, e gosto, respeito muito as pessoas dessa empresa até hoje, assim, porque são pessoas que eu tenho ligação de amizade, principalmente com os diretores, e é uma questão, assim, que era... Só que naquele momento era pesado para mim. Era pesado, e eu estava numa empresa nova, comparando os processos da empresa nova com a empresa velha. E dizendo que a empresa velha era melhor, sabe? Então, com certeza, isso não foi profissional. Só que naquela época eu não tinha esse conhecimento e eu não sabia dessas possibilidades, né? Então, daqui a pouco, se eu soubesse, com certeza eu teria tido uma conduta diferente, eu teria feito este corte, porque com certeza seria uma evolução profissional muito melhor para mim nessa outra empresa que eu vinha trabalhar, né? E no caso, quando ocorre o inverso, daqui a pouco a pessoa seguiu, foi para outra empresa, seguiu o caminho dela como empresário, como autônomo, e a empresa fica chamando. Cada passa um período, a empresa, fulano, não quer voltar, estão precisando de você, estão precisando do teu conhecimento. Ou dá para fazer o inverso também? Também dá. Também dá para fazer o inverso. Na verdade, né? Se tu perceber e aquela questão começar a ser incômoda, dá para cortar, porque aí realmente, quando tu faz o corte, cada um segue o seu caminho, desliga, sabe? Desliga a energia,
a pessoa perde aquela questão de pensar, de procurar. Então, independente da situação, pode ser feito sim. É interessante. Então, se observe a nível profissional, se você está crescendo, se você está expandindo, ou se teus pensamentos ainda estão se comparando a uma empresa antiga, Exato. saudade dos colegas de trabalho. Então, tudo isso vai observando, né? É possível fazer esses cortes, esses desligamentos energéticos, se divorciar dessa energia para que você tenha paz, para que a tua vida possa fluir. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. Se você tiver perguntas, né, sobre o divórcio energético, coloca aqui nos comentários. E lá no finalzinho da live tem orientação do tarot para a sua vida, para as suas questões. E a nossa apoiadora, a GM Cristais, né, mandou ali uma ágata. Márcia, mostra a ágata novamente para as pessoas que estão entrando agora na live que não viram essa ágata maravilhosa em forma de coração. Perfeita, gente, perfeita. Fico procurando o melhor ângulo para mostrar ela para vocês, mas dá para perceber o quanto que ela é linda, né? O quanto que ela é perfeita, esse acabamento externo dela, assim, é muito bonito mesmo. Muito lindo. Olha ali, ó, que bonito para você ter na tua casa, ter na tua sala, no teu local de trabalho, né? A pedra do bem para transmitir a bondade, a amorosidade, a serenidade. Já aproveita e entra lá na gmcristais.com.br, siga aqui no Instagram e já adquire. A oportunidade passa. Então, se você ficar esperando, daqui a pouco alguém vai lá e compra e você vai ficar sem. Aí vai ter que fazer um divórcio energético porque você perdeu a pedra. Então, aproveita as oportunidades e utilize o cupom MAR10, MAR10, para você ganhar um super desconto nas compras da colares, brincos, cristais, né, ou peças para de decoração para tua casa. Então, entra gmcristais.com.br, @gmcristais aqui no Instagram, e veja, adquira os produtos maravilhosos da GM Cristais. Então, divórcio energético, eu posso me divorciar de qualquer questão, de qualquer situação que esteja me incomodando. Exato, de qualquer situação que esteja te fazendo mal, principalmente, né? A gente pode fazer o divórcio energético e assim, existem diversas formas de fazer o divórcio energético, né? A forma que eu trabalho é através da radiestesia, que radiestesia é realmente assim um dos meus carros-chefes nas terapias que eu atendo, né? Então, mas existem outras terapias que também trabalham o divórcio energético de outra forma, né, gente? Bem importante. E uma questão agora que me veio de curiosidade. A pessoa que quer ter uma questão do animalzinho de estimação que desencarnou. E a pessoa tem muito apego, não consegue esquecer, tem muita saudade. Tem como fazer esse processo? Porque o animalzinho também fica em sofrimento, fica ligado à pessoa. Também tem como fazer esse corte se a pessoa sentir a necessidade, né, que está sofrendo muito, já passou muito tempo, porque geralmente os animais, eles, quando desencarnam, eles reencarnam muito rapidamente, né? E a tendência deles, dependendo de como foi essa ligação com o tutor, acaba que eles voltam muito rapidamente também. E de alguma forma ou outra eles procuram aquele tutor, né, para seguir protegendo eles durante a vida. Então, geralmente acontece de voltar, perdeu um pet, mas logo depois apareceu outro, adotou outro. Então, acaba que os pets voltam, né? Mas se daqui a pouco a pessoa se fechou para isso e sente que está sofrendo muito, sim, é possível fazer um divórcio energético também. Olha ali, ó, então fica essa dica. Então, para qualquer situação que você perceba que você não consegue esquecer, que você está sofrendo, que está te causando um peso, que está te causando barreira, você utilizar, fazer esse divórcio energético, não só a nível de relacionamento, mas questão de trabalho, questão de animaizinhos, né? Questão de amizades. Se você quer se divorciar do teu amigo, então é sinal que não é teu amigo.
Então, Exato. quer realmente limpar, né? Alguém que tenha te puxado o tapete. Então, é bem, bem importante. E questão de cidades. A pessoa é natural de uma cidade, ela está aí querendo morar numa outra cidade, mas a cidade é antiga, ela não consegue ainda estar dentro dela. Tem como fazer para cidades? Olha, Pedro, a tua pergunta é bem nova para mim. Mas eu acredito que sim, que a pessoa pode cortar os laços que ela tem com aquela cidade, que daqui a pouco é a cidade natal dela, né? Daqui a pouco ela até pensa em seguir, mas se sente muito enraizada naquele local. Com certeza acredito que a gente pode fazer, mas é a primeira vez que alguém me pergunta sobre isso. Veio aqui a me ver essa curiosidade, né, da pessoa muitas vezes muda de cidade, está numa cidade nova, mas qualquer situação, eu vou voltar para minha cidade antiga. Eu vou voltar para minha cidade antiga. Qualquer foco, qualquer questão é querer voltar. Então mostra que tem um apego, né? Tem uma ligação e muitas vezes não se permite a vivenciar o novo. Exatamente. E, Ai, gente, tá vendo muito aqui em Santa Cruz. Eu não sei como é que tá na cidade de vocês. E eu tô com a minha gata apavorada. Ela tá aqui em cima da. Tá quase aparecendo na câmera para vocês. aqui agora deu uma trégua aqui em Nova Petrópolis. Deu uma trégua da chuva, mas choveu forte antes. Não, aqui tá horrível, assim, tá muito trovão, sabe? Realmente uma chuva bem forte mesmo. Possa vibrar positivo, vibrar na luz, né, para que essa chuva se acalme, que as previsões realmente não sejam assertivas, né, porque está mostrando realmente muitas coisas negativas que podem ocorrer. Mas vamos vibrar na luz, oração, meditação, para que Deus tenha misericórdia do nosso estado. E como é que funciona o divórcio energético? Através da radiestesia. É feita por gráficos, é feita por comandos. É feita por gráficos, comandos e cristais. Na radiestesia a gente utiliza dessa forma. A gente, claro, sempre vai pendular para ver qual gráfico usar, né? Para ver qual é o tipo de gráfico. Geralmente é mais do que um, né? São vários, acaba sendo uma sequência que a gente vem a trabalhar, mas cada um dentro de um propósito diferente, né? Quero dar boa noite para a Tere, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Simone colocando aí, ó, Cachoeira do Sul, muita chuva. Né? Fica próximo ali, Cachoeira, Santa Cruz, Vale do Sol, Venâncio, todas as cidades próximas, realmente muita chuva. Então, que a gente possa vibrar na positividade. Já está numa situação preocupante de ter muito alagamento, de já estar começando os resgates, está começando a ficar preocupante novamente. Espero que Deus realmente tenha piedade do nosso povo e que a gente não passe por todo o desespero que passamos no ano passado com as enchentes, né? Exato, exato. Que a gente possa se unir em oração, né? Hoje à noite, quando você vai deitar, faça a tua prece, manda reiki, você que é reikiano, manda reiki aqui para o estado. Você, eu não sou reikiano, faz uma prece, acenda uma vela com uma intenção positiva, para que essa situação realmente é terça-feira hoje, as previsões que até quinta, né, chova bastante, então toda essa chuva acaba afetando todo o estado. Então, que realmente, se você tiver numa área de risco, tiver que sair, saia. Não fique em casa, não seja teimoso, tá? Vou ficar. Não, sai. Se a prefeitura, se a Defesa Civil está mandando sair, saia, tá? Primeira coisa, prioriza a tua vida. O restante, depois, o povo gaúcho é um povo muito unido. O povo brasileiro é um povo muito unido. E as pessoas depois se unem, sim, numa grande energia positiva de reconstrução. Como aconteceu no ano passado, com certeza também vai acontecer dentro desse ano. E questão do divórcio. A pessoa se divorciou e depois ela se arrepende. Eu fiz um divórcio com a fulana, com o fulano, me arrependi. Tem como desfazer? Não, né? Vai ter que criar esse laço novamente. Divórcio energético
energético, a partir do momento que a gente faz, ele está feito, ele corta o laço energético que tem com essa pessoa. Então, eu me arrependi. Dificilmente vai voltar a se arrepender, tá? Porque quando a gente faz um divórcio energético, a gente vai mudar a vibração daquela pessoa, a gente vai cortar o que está conectando ela com aquela pessoa. Literalmente assim, ó, se for um relacionamento, a pessoa vai ter que daqui a pouco, sei lá, o acaso, se reencontrar com aquela pessoa e olhar para ela e se apaixonar novamente. Se não, cada um vai seguir o seu caminho. Quando é feito o divórcio energético, é dessa forma. Cada um segue o seu caminho. Muda muito as frequências, é feita a limpeza energética, no caso, a gente remove lá aqueles fractais que a gente comentou lá no começo, a gente vai tirar aquela energia que tem no nosso campo da outra pessoa. Então, isso nos desconecta dessa pessoa, né? Cada uma vai para um lado, cada uma segue o seu caminho. E aí, a gente dificilmente vai querer desfazer um divórcio energético. Então, pense muito bem, para depois você não se arrepender. Eu me arrependi, quero voltar. Aí faça os teus movimentos, né? Conquistar a pessoa, conquistar a amizade, conquistar o trabalho novamente. Tá. Mas veja que é um processo de libertação. E se realmente você fez o divórcio, está buscando fazer esse divórcio energético, é para o teu bem. É para que você realmente possa entender que as coisas precisam fluir. E é realmente dando passo que as coisas fluem. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô para você. E quando a pessoa faz esse divórcio energético, tem alguma questão física que pode ocorrer na vida dela? Algumas limpezas, questões de mal-estar, alguma questão física? Geralmente, Pedro, quando é feito o divórcio energético, daqui a pouco a pessoa vai ter muito a questão do sentimento. De se sentir um pouco vazia, de se sentir assim. Porque quando tu tem um relacionamento com alguém, geralmente tu vive muito a energia daquela pessoa, né? Vive muito naquela frequência. E às vezes a pessoa não se reconhece mais, a pessoa tá vivendo tanto, é tão forte aquela energia na vida dela, que ela não se reconhece, ela não se percebe mais, ela não vê mais os sentimentos dela. E aí o que acontece? A pessoa começa a se sentir meio que vazia, meio que sem sentido, como se tivesse sendo arrancado um pedaço dela, sabe? Por quê? Porque a gente está limpando tudo que ela carrega daquela outra pessoa. E às vezes é mais do que a energia, tá lá emaranhado no teu campo físico. Então, quando faz esse corte, acaba gerando algumas sensações na pessoa. Bem importante. E questões de outras vidas? Pode ocorrer essas limpezas, esses divórcios de outras vidas? Alguma interferência kármica que a pessoa tenha e que esteja afetando o presente? Pode. Inclusive, a gente tem alguns gráficos que são usados e especialmente por quê? Porque eles facilitam os acessos à energia de outras vidas. Então, sim, com certeza pode influenciar. E até em algumas mesas, né? Qual é a mesa? A mesa de quântica estelar? É essa? Isso. Nessa mesa é possível trabalhar esse corte desses laços com vidas passadas também, né? Exato. Tem uma ferramenta dentro da mesa quântica estelar que ela corta, quebra contratos de outras vidas, tanto com pessoas como entidades também, que você possa ter feito no astral. Então, limpa, faz essa profunda limpeza. E é importante você olhar para essa questão de outras vidas. Porque olha para a tua vida no presente, o que está travado, o que não está fluindo, o que está emaranhado. Isso também aconteceu numa vida passada e que agora vem para você curar isso, você despertar o teu melhor. E muitas vezes é necessário, sim, fazer o divórcio, limpar a tua frequência, a tua energia, para que as coisas possam fluir. E tem alguma situação que não é recomendado fazer o divórcio?
Ou qualquer situação pode acontecer e a pessoa pode, sim, efetivar essa vontade? Olha, Pedro, até hoje eu não atendi nenhum caso que houvesse alguma situação que não fosse recomendada, tá? Claro, a gente sempre vai ver toda a situação, tudo que está acontecendo na vida da pessoa, e aí a gente vai analisar aquela situação, né, para ver se realmente faz ou não faz o divórcio. Mas até então, geralmente quando a pessoa decide fazer um divórcio energético, é porque realmente existe essa necessidade e se faz necessário para desbloquear, para a pessoa voltar a viver, porque às vezes as pessoas, inclusive, param de viver. Exato, a pessoa estagna, para e realmente trava tudo. Então, se a tua vida sentimental, os teus relacionamentos amorosos não estão fluindo, você conhece alguém, não vai, não flui, né? Troca de parceiro, de parceiras, muitas vezes você está absorvendo, está criando laços e é necessário limpar. É necessário você realmente fazer esses cortes, que são muito importantes dentro da tua jornada. E esses laços, eles passam de pai para filho, de mãe para filho? Vamos dizer, os laços que o pai teve, que a mãe teve, é repassado para a descendência ou não? Não, esses laços são realmente com os relacionamentos que nós temos. Não vai passar de uma pessoa para outra, mas é os laços que nós vamos criando com o passar do tempo. É ótimo. Então a gente não pega esse karma, essa energia dos nossos pais. A gente realmente fica com a nossa frequência. Exato. Vamos falar um pouquinho então sobre quais gráficos a gente utiliza para fazer esses cortes energéticos, essas limpezas. O primeiro deles, um dos mais utilizados, é sempre o desimpregnador, tá, gente? O desimpregnador, ele vai desimpregnar, ele vai cortar aquele laço energético, vai tirar do nosso campo aquela energia do nosso ex-parceiro, do nosso ex-amigo, do nosso ex-emprego, enfim, vai realmente assim fazer uma limpeza no campo bem poderosa, assim, que é uma característica do gráfico desimpregnador. Ele realmente desempregna, ele desencrusta aquela energia que fica do outro no nosso campo. Olha que interessante. Então, desimpregnador. Isso, E é colocado o quê? O testemunho é o nome da pessoa. isso aí, vai ser o testemunho, né? O nome da pessoa. E aí a gente vai fazer um objetivo do que a gente quer que seja trabalhado. E a questão do testemunho, a gente vê algumas pessoas falando. Não pode ter que ser um papel em branco, não pode ser papel com linhas, tem que ser um papel em branco, pode ser dobrado, ou tem que ser preencher todo o gráfico. Assim, geralmente a gente vai utilizar todo e qualquer testemunho sempre no centro do gráfico. Já estou mostrando aqui o próximo gráfico para vocês. Mas sempre a gente vai utilizar nessa partezinha aqui, independente do gráfico que for, tá? Vou mostrar outro gráfico. Esse a gente vai procurar utilizar sempre o centro, que é onde a gente tem uma concentração maior de energia desse gráfico, né? Ótimo. E qual, então, desimpregnador, o primeiro gráfico ali para fazer o divórcio. Qual que seria um segundo gráfico? Vamos falar do 9 círculos. Por quê? Porque é o 9 círculos. Porque a gente sempre pensa, ah, tá, mas divórcio energético tem que ser aquela coisa de limpar. Mas, ao mesmo tempo que a gente limpa, a gente tem diversos tipos de relacionamento. E a gente precisa, muitas vezes, de proteção também para aquela pessoa. A gente precisa proteger a energia daquela pessoa, da qual a gente está fazendo o divórcio energético, né? Então, por isso, a utilização do 9 círculos. E ele tem uma característica de proteção muito física também. Além da proteção do campo energético, ele protege o físico. Então, daí a importância de utilizar gráficos de proteção também. Olha que interessante. Então, desimpregnador, o 9 círculos, né, que vai trazer essas limpezas e proteções bem necessário.
Então, vai observando, vai aprendendo, vai realmente se conectando. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô para você. Qual que é o terceiro gráfico que auxilia, ajuda na questão do divórcio energético? Terceiro gráfico, gente, é o escudo protetor. A gente já conversou em outras lives sobre ele também. Só que quando sai para utilizar o escudo, geralmente a gente já tem um divórcio energético mais complicado, tá? De situações mais complicadas, de relacionamentos que, como é que eu vou dizer para vocês, envolvem às vezes casos de psicopatas mesmo, de psicopatia, sabe? Porque às vezes as pessoas não se conformam com o fim do relacionamento, né? E aí fica muito difícil terminar aquele relacionamento. A pessoa fica sempre atrás, né? Quantos casos a gente já viu sobre isso, que uma das partes não aceita, né? E aí acaba, inclusive, partindo para agressões físicas, ameaças. Então, a gente utiliza o escudo, ele vem mais nessa energia, sabe? De fazer uma proteção maior mesmo. É importante, né, ressaltar isso, realmente isso. Quer conhecer uma pessoa, você vai conhecer muito mais a pessoa quando você termina do que durante o próprio relacionamento. As atitudes que essa pessoa tem. E se ela realmente te ama, ela realmente deseja uma chance ao teu lado, ela vai respeitar a tua decisão. Ela vai Exato. dar um tempo, ela vai mudar, ela vai seguir o caminho dela, e se for para acontecer, o universo vai fazer vocês se unirem Isso aí. novamente. Mas se a pessoa fica te procurando e mandando mensagem, e tu bloqueia e encontra outro número, e te persegue no trabalho, te ameaça, isso não é amor. Isso realmente é psicopatia, isso você tem que se proteger. Energeticamente também, agir com a polícia, com a justiça, para você se blindar de pessoas assim. O amor, ele é leve. Ele, da mesma forma que ele acontece, ele solta. E se você ama a pessoa e se a pessoa não tem mais sentimento por você, você tem tanto amor que você solta e permite que a pessoa seja feliz e siga o caminho dela. Então, faça esses movimentos. Olhe realmente para a tua essência. E sempre a gente utiliza o desimpregnador no começo. Não necessariamente, tá, Pedro? A questão do divórcio energético, ela funciona um pouco diferente. Então, no divórcio, a gente vai utilizar realmente os gráficos que saírem para aquele divórcio. Entendi. Então, desimpregnador, né, o 9 círculos, aí o escudo, tem mais algum gráfico que Temos, pode ajudar muito nessa questão? temos esse aqui, que ele é um gráfico bem poderoso, ele geralmente funciona muito rápido e ele se chama triturador. Ele realmente ele vai triturar os sentimentos negativos por raiva, tipo mágoa que ficou, e ele vai também triturar aquele laço energético que a pessoa ainda pode estar compartilhando com o outro, né? Então, o triturador é um gráfico bem importante que geralmente sempre vem a ser utilizado também. Olha que legal, triturador. É a forma dele ali realmente é um triturador, né? Exato. Cortar, limpar as frequências. Se você está cheio de contatinhos, está cheio de contatos ali, ó, tritura toda essa energia, se limpa a tua energia, né? Para que você fique realmente numa energia nova, uma energia pura. Isso. Triturar realmente todas essas frequências vibracionais negativas que atrapalham e travam a tua existência. E além do triturador, temos mais gráficos. Ah, e temos o meu favorito, né? Que a gente já até falou numa outra live que assim como ele podia ser utilizado para unir uma família, ele pode ser usado num divórcio energético também. E o que ele faz, né? O Oshua, ele vai aumentar, elevar a vibração daquela pessoa. Tipo, tira. Porque geralmente, para um casal funcionar, são duas
pessoas numa mesma frequência, equalizados. Então, quando a gente tira uma dessas pessoas para uma frequência mais alta, que é uma das características do Oshua, essa pessoa vai subir e aí vai acabar dissolvendo aquele laço, vai acabar tirando, e principalmente ele tem essa característica de elevar o nosso auto-amor, né? De fazer a gente se olhar novamente. Então, ele tem muito a questão da energia crística, ele vai elevar muito a vibração quando ele é trabalhado. E automaticamente isso faz cortar, se dissolver aquele laço que ligava essas duas partes ainda. Olha ali, gráfico maravilhoso. A gente fez a live da semana passada, foi sobre Yoshua, né? Então, que se você não assistiu, assista, procura aqui no Instagram, lá no YouTube também, para você assistir. Um gráfico maravilhoso, que traz o amor, tem toda essa serenidade, mas também que vai elevar as frequências. E se você não está no estado vibracional com uma pessoa, você segue, você vai atrair alguém que está no teu padrão vibratório. E a pessoa segue o caminho dela. Então, gráfico de proteção, de limpeza e também de divórcio energético. Isso aí. E aí, vamos falar só sobre mais um, mas tem vários outros, tá, gente? Mas assim, eu separei os mais usuais. Que esse aqui, ele é um desembaraçador de relacionamentos. Ele realmente é para desembaraçar, ele é para cortar. Então, ele vai ajudar a desemaranhar a energia daquelas duas pessoas, para que cada uma possa seguir o seu caminho com tranquilidade. Olha, então, desembaraçador, desembaraçar, limpar. Então, olha o quanto que esses gráficos são poderosos, o quanto que eles podem te ajudar. Você tem questões de relacionamento para resolver, percebe pendências, né, com teus ex-relacionamentos, com amizades, com trabalho. Tem algum ex que faleceu, né, que ainda tem um vínculo e você percebe um peso vibracional. Se relacionou com alguém e, de repente, não teve mais sorte, não conseguiu mais se relacionar com ninguém, não se permitiu, dá esse passo do divórcio energético. E o que a pessoa precisa fazer? Ela entra em contato contigo, Márcia, eu quero fazer meu divórcio energético. É marcado uma conversa, é feita uma anamnese, como é que funciona? Exatamente como está descrevendo, Pedro. A gente vai ter que conversar, vai ter que entender a situação. E aí, né, a gente vai ver toda a frequência daquela pessoa, vai descobrir tudo o que está acontecendo, e aí a gente vai ver o que a gente vai precisar utilizar. Mas, para potencializar essa energia dos gráficos, a gente utiliza alguns cristais também, tá? Tem alguns cristais bem importantes que a gente utiliza. Um deles tá aqui, que é a espada de Arcanjo Miguel, né? Que é a cianita azul, que a gente chama. A cianita, ela vai vir para realmente fazer aquele corte daquele laço energético. Então, a gente vai utilizar muito para potencializar esses gráficos que cortam a energia, tipo o triturador ali. Geralmente, a gente vai utilizar uma cianita para acompanhar. Outro cristal bem importante que ele derrete esses cordões energéticos é o quartzo de enxofre, tá, gente? Eu tô com uma pedra bruta aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem as cores dele, porque ela é uma pedra bem bruta, mas o quartzo, ele tem essa propriedade, assim, ele é poderoso no divórcio energético porque ele vai derreter os cordões energéticos que ligam uma pessoa à outra. Então a gente vai utilizar também nos gráficos para aumentar aquela emissão de energia para aquele corte energético. Que interessante, quartzo de enxofre. Quartzo de enxofre é uma das mais poderosas, assim. Mas a gente pode utilizar também um quartzo rosa, né, gente? Para quê? Para fazer aumentar o amor próprio daquela pessoa, né? A gente é um dos cristais mais leves que a gente vai utilizar. A gente tem também a turmalina negra, né? Que aí ela vem mais para a questão da proteção energética. Vamos usar
também, nesses casos, selenita, né? A selenita vem para limpar a energia. A gente tem aqui uma ônix, essa é bem pequenininha. Por quê? Porque a ônix, ela vai aumentar a nossa vitalidade, a nossa autoconfiança. Então, é bem importante usar quando a gente está fazendo esse corte energético. E a gente tem, por último, aqui, a nossa cianita preta, a vassourinha de bruxa, que também vem muito na questão da proteção. Ela, ela corta toda a vibração negativa que possa tentar invadir o nosso campo. Então, quando a outra pessoa ainda está naquela energia pesada, nos enviando energia pesada, a cianita, junto com o gráfico, ela impede que aquela energia, daí é num gráfico de proteção, né, gente? Vai impedir que aquela energia chegue no nosso campo. Olha que interessante. Então, para potencializar a energia dos gráficos, do divórcio energético, a utilização dos cristais. Isso Né? Maravilhoso. E a pessoa pode aplicar um reiki, pode aplicar uma energia no pode. gráfico com a intenção daquilo que ela quer. Exatamente. Pode fazer essa. Utilizar outras técnicas energéticas também, né? Tudo intencionado, tudo vai com certeza potencializar, fazer aquele processo acontecer mais rapidamente. Olha que show. Mostra de novo aí o quartzo de enxofre que eu Ah, gostei. Aí eu não conhecia quartzo de enxofre. quartzo de enxofre, ele tem um verdinho meio que dentro dele, assim, um verdinho mais clarinho, só que na câmera não tá aparecendo muito bem, talvez desse lado aqui, mas ele é bem poderoso, realmente é uma das melhores pedras para a gente utilizar no divórcio energético. Olha que show! Quartzo de enxofre. Então, para você que não conhecia também, né, já fica ali mais um conhecimento, mais uma sabedoria para você poder utilizar ali nos gráficos, utilizar também diante da, por ser, né, vamos dizer, um cristal de proteção, de desmancha. É bom ter em casa esse cristal? É ótimo, é excelente para ter em casa, porque ele vem também para cortar, eliminar qualquer laço de energia negativa. Às vezes a gente recebe aquela visita indesejada que traz uma montanha de coisa ruim para nossa casa. Com certeza o quartzo vai ajudar a limpar isso. Porque às vezes a gente recebe umas visitinhas danadas, né, gente? Tipo, a nossa casa tá lá em paz, a gente tá bem, tá em paz com os nossos familiares. E aí, às vezes, vem uma pessoa e essa pessoa vai embora, só que ela deixou tanta coisa pesada que as pessoas começam a se desentender. Com certeza o quartzo de enxofre vai cortar, vai triturar essa energia, vai desfazer esse laço que ficou e vai limpar tudo isso para que não aquela energia não continue fazendo estragos naquele ambiente. Que show! Agora me lembrei de um padrinho meu que quando as visitas estavam chatas, ele dizia, mas bem que uns podiam ficar em casa, né? Eita, Bem que uns podiam ter ficado em casa. E falava assim abertamente, todo mundo já conhecia ele, tem né? papo. Falava assim, né? Bem que uns podiam ter ficado em casa. Mas, então, esse cristal bem interessante. Não conhecia, né? Eu acho que o pessoal aqui também que está nos assistindo, né, que está vendo pela primeira vez, né, adquira, porque vai potencializar toda o teu trabalho, a tua energia. Todos os É 10 horas e 3 minutos e passou rápido a nossa live. rapidíssimo. Quando o assunto é bom, né? Quando as coisas realmente, assunto ali, fluiu, passa rápido. E, Márcia, só gratidão, gratidão por mais essa aula que trouxe para nós hoje sobre divórcio energético. E para as pessoas que querem, gostei, eu quero fazer um divórcio, estou precisando me abrir os caminhos, como é que a pessoa pode entrar em contato Chama, contigo? gente, chama lá no WhatsApp, no 51991215128, chama no direct no Instagram, chama no Facebook, que a gente já vê quais são as possibilidades e já libera a pessoa para a pessoa poder seguir a vida dela mais leve, né?
Exato, ali aproveita. Então, quem me segue já aproveita, já segue a Márcia, já chama ela no direct, no WhatsApp, no Face, faça esse movimento. Faça esse movimento por você, pela tua história, pela tua vida. E muitas vezes é necessário soltar o bom para você receber o ótimo. Exato. Então, se você está preso em alguma situação do passado, em alguma pessoa, em algum trabalho, se liberte. Você vai ver que talvez doa realmente num primeiro momento, mas depois você vai respirar em paz. A leveza que vai acontecer vai ser grandiosa. Márcia, só Verdade. gratidão, como sempre, nossas lives Toda minha. transformando as terças em positividade. E terça-feira que vem a live é um horário diferente. Terça-feira que vem é às 8 horas. Então, para você que nos assiste aqui, está nos assistindo ao vivo, está assistindo na gravação, terça-feira que vem vai ter live às 8 horas da noite. Não precisa assistir o jornal, vem assistir a nossa live. Aqui você aprende, aqui você realmente eleva a tua vibração. Então, terça-feira que vem, 8 horas da noite. E vamos para a orientação do tarô. Ai, já estava esperando. Né? Antes eu vou chamar o Ah, intervalo e depois do intervalo a gente volta. o William Bonner, deu, né? Vamos lá que eu quero saber o que, que o tarô me reserva. Ah, né, o pessoal diz, tu vai chamar intervalo. Vou chamar intervalo, vou chamar Nada intervalo. mais. Quem estiver ao vivo vai colocando 1, 2 ou 3, mentaliza uma situação, mentaliza a tua energia, aquilo que você deseja para o momento. Coloca ali nos comentários 1, 2 ou 3, é assim que você se conecta com a energia do tarô. Né? Mentalizando sim aquilo que você deseja para você. Pensa por você, pensa em ti nesse momento. Não fica pensando, eu vou escolher o meu número para o pai, para a mãe, para o tio, para o papagaio. Não, é para ti. Mentaliza você nesse momento, mentaliza a tua história. E se você deseja, assim, se libertar, deseja realmente cortar os cordões que estão te prendendo, chama a Márcia, marca com ela o teu divórcio energético, que vai ser transformador. Aquilo que essa ferramenta pode te ajudar. Então, 1, 2 ou 3, vai mentalizando. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a orientação do tarô para você? Não vou enrolar, não vou enrolar. Vou fazer rápido. Tu enrola. Não, é para segurar o dinheiro. Eu assisti muito o Gugu, assisti muito Silvio Santos. Então a gente vai criando. É o Silvio Santos em pessoa. Bora que eu quero saber o que, que tem a carta 1 a me dizer, Pedro. Vamos, tem mais gente esperando. Para você que escolheu a carta número 1, a carta da Imperatriz vai engravidar. A carta da Imperatriz mostra bebê a caminho, mostra gravidez, mostra, assim, positividades. É uma carta maravilhosa. Para você que é mulher, mostra, sim, possibilidade de gravidez, possibilidade de você receber um afilhado, uma afilhada, crianças no teu caminho. Isso é muito forte, a vibração de crianças. Também envolve você trabalhar forte o quê? Esses próximos 3 meses, expansão, crescimento, alegria, bem-estar. É uma carta ótima. Para você que escolheu a número 1, vibra no amor, vibra na alegria, que tem muitas coisas boas diante do teu caminho. Para você que escolheu a número 2, a carta do enforcado. Momento de você olhar para a vida de um outro ponto de vista. Está na hora de você mudar a tua vida em 180 graus. Muda a tua vida. Chama a Márcia, faz o teu divórcio energético, porque realmente está precisando de uma mexida bem transformadora. Então, o enforcado te diz, é momento de você mudar. Do jeito que você está, não dá mais. Então, muda, uma mudança de 180 graus na tua existência. E para você que escolheu a número 3, a carta da justiça, o equilíbrio, a solução, as coisas se resolvendo. Se você tem problemas de justiça, as coisas vão se resolver. Se você escolheu a 3 por uma questão pessoal, tenha calma, tenha tranquilidade, tudo vai dar certo, tudo realmente com fé, com determinação e equilíbrio, vai acontecer de uma forma grandiosa na tua existência. Então,
3 cartas para você que escolheu a 2, fica mais atento, mas carta 1 e carta 3, cartas maravilhosas. Gostou da carta, Márcia? Gostei da carta, porque criança é sempre bom, né? Criança sempre traz coisa boa para nossa vida. É uma energia pura, adorei. Muito bem, carta 1, criança, alegria, mostra assim uma grande expansão. Márcia, gratidão por mais essa aula, por essa parceria das slides das terças, e nos vemos então na terça-feira que vem. Até a próxima terça, gente. Boa noite. Gratidão a todos que estão aqui com nós. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai assistir na gravação. E eu peço que você curta, comente, manda aviãozinhos para os teus amigos. Vai lá no YouTube, segue o meu canal, segue o canal da Márcia lá no YouTube. Qual que é o nome do teu canal no YouTube? É marciaschuster.terapeuta. marciaschuster.terapeuta. Então segue a Márcia lá no YouTube, me siga também, Pietro Vignola, lá tem todas as lives. Tem os cafés com terapias, tem muito conteúdo legal para você. Gratidão a Simone Colocariol. Obrigado a vocês pelos conhecimentos. Gratidão a vocês todos por estarem aqui conosco nas terças-feiras. Muita luz, muito amor. Amanhã eu estou de volta às 7 horas da manhã no Café com Terapia. Uma excelente noite. Vamos orar, vamos meditar para que a chuva cesse e que o nosso estado possa, assim, receber todas as bênçãos da espiritualidade. Uma linda noite, brilha prosperidade e até a próxima live.